É. Mas eu acho que esse depois do extremo é até pior, estrategicamente falando do Marcos, até que ponto esse extremo dificultaria, né? Qual extremo está falando? O extremo do Lula? Ele saiu do extremo e foi para o meio. Mas os partidos estão se igualando, de uma forma. Não, Acho totalmente equivocado os números prontos. Para quem eu que voto nele, é desesperador esse negócio aí. Não, sai o Silva, entra o Zé. Que é horrível, né? É horrível. Mau gosto, né? Mau gosto. Não, a partir de mim, isso está perdido. E se a gente pegar número, quer dizer, primeiro... É isso. Talvez a gente tenha o sistema partidário mais personalista do planeta. Ou seja, vamos pegar esse caso da ascensão do lulismo. Lula, no primeiro turno de 89, 17% dos votos. Na casquinha, ele vai para o segundo turno, o Brizola teve 16, alguma coisa. Aí no segundo turno, tem mais ou menos 30 e poucos por cento dos votos. 94, ficou em torno de 30. 98, ficou em torno de 30. Significa 3 eleições presidenciais em que o PT ficou com um terço do eleitorado, havia um terço antipetista, claramente, e um terço flutuante. Em 2002, é a eleição em que, mantendo o terço que já era petista, avança-se no terço que não era. E isso configura o que muitos analistas chamam de lulismo. O André Singer, por exemplo, cunha essa expressão, lulismo, ou seja, a ideia de que hoje você tem muitos eleitores cuja relação se dá com Lula muito mais do que com o PT. Isso se traduz para bem Juiz de Fora. Lula ganhou as eleições, eu acho que perdeu por pouco, de 89, mas ganhou todas as outras. Isso não configurou uma especial força do PT na Câmara dos Vereadores, na capacidade de fazer prefeito, porque você tem uma relação que por vezes se dá muito personalizadamente. O que coloca em xeque, portanto, a ideia do partido. É dramático isso. Isso não é bom para a democracia. Porque coloca em xeque exatamente diante do risco de acontecer o que o Sérgio lembrou. De novo, não sou eu que estou falando isso, é um cientista político polonês chamado Adam Prezorvis. Ele estuda o Partido Social Democrata Alemão, partido que nasce revolucionário lá no final do século XIX, começa a disputar eleições no século XX. Esse partido que tinha um projeto revolucionário, que era um partido proletário com perspectiva de fazer a revolução. Ele tem um desafio, devo disputar eleições ou não, na hora que as eleições passam a ser livres na Alemanha e que se amplia o direito ao voto. Vence o argumento de, não, vamos disputar eleições sim, somos o partido da maioria, dos explorados da sociedade, daqueles que são a base da pirâmide, eles votarão em nós chegaremos ao poder, faremos as transformações em direção ao socialismo, porque chegamos ao poder sem precisar derramar sangue, sem precisar de atos violentos. Qual que é o paradoxo que mostra o Prezorvis? Não ganha a eleição, porque milhões de operários não se reconheciam ali. E, portanto, esse partido, já disputando eleições e querendo ganhá-las, começa a lançar pontes de diálogo com outras faixas do eleitorado que não a que lhe deu origem. E aí, ao fazê-lo, ganha as eleições, mas com problema, incapaz de implementar o programa que foi nascido para criar. Ou seja, quanto mais os partidos se indiferenciam, e isso acontece toda vez que a política se personaliza, mais a democracia costuma não ofertar diversidade alternativa. E se isso se coloca no horizonte de longo prazo, para que votar? Quem quer que ganhe vai fazer o mesmo, para que votar? Portanto, há um problema aí, que repito, não é nosso, é um problema da democracia no mundo inteiro, né? De como conviver com isso. Né? Quando eu fiquei só comentando, não sei se eu falei sobre a eleição do Lula, ainda bem que ele perdeu em 89, é mais pelo sentido dele ter amadurecido dentro do processo, né? De 89, eu acho que para a democracia o Collor foi bom, no sentido de não, peraí, estou falando assim, o Collor foi horrível, peraí, deixa eu explicar. Estou falando o seguinte, para despertar a força política, os caras pintadas, despertar essa contradição, essa oposição, essa luta, nesse sentido, que ele foi bom nesse ponto, entendeu? Oi? Esse erro contribuiu para um fortalecimento da democracia. E, por exemplo, a mídia começou a ser questionada ali, entendeu? Todo esse processo tem um lado positivo.
em 2002, sinceramente, eu gostei do Lula ter ganhado. Eu sempre tive muita preocupação com o PT, assim, com essa questão do quanto pior, melhor, que sempre a gente viu, uma questão até de idealismo partidário, mesmo assim, para chegar ao poder. Você sabe disso? É uma questão mesmo. É uma estratégia que eu não acho, que eu questiono, mas que é uma estratégia válida. Então, isso eu entendi, mas para a democracia, a chegada do Lula ao poder, eu acho que foi excepcional você ter essa alternância de poder. Agora, o que vai ser? O resto vai vir ser melhor que o Lula. Não, melhor não, assim, ser uma boa pessoa. Né? Eu, como futura jornalista, falta pouco, graças a Deus, falta pouco, ainda vamos voltar por causa da minha monografia. Eu vejo assim que, pelo que eu estudei dentro da faculdade, que imparcialidade, lógico, é muito difícil, não existe. Mas deve ser buscado o tempo todo. Com certeza, deve ser buscado. As linhas editoriais das mídias, em geral, desde antigamente, variam de acordo, lógico, com economia e política. Os interesses estão sempre envolvidos. Dos donos do jornal. Exatamente. Estão sempre envolvidos ao passar a informação. Mas eu não sou contra o posicionamento, para mim tem que ter um posicionamento sim, mas do jeito que a mídia ataca os adversários, vocês acham que essa maneira é a maneira certa de posicionamento? Só Sem só porque, tipo, igual eu acho que, de certa forma, o Veja e o Globo, eles influenciam sim, porque o público-alvo deles são a elite. Porque não é popular, claro que não. Mas eles falam que eles têm que escutar. Então, mas é tipo, isso. Aí a maioria do público deles vai votar no Serra. Então, eles vão fazer o Serra agradar o eleitor. O leitor. O leitor eleitor. Isso. E de certa forma influencia sim a mídia. Eu sinceramente não estou vendo essa força na mídia. Não está tendo. Mas Não está tendo. pro público Eu não deles. estou falando não por citar o professor aqui. Eu não estou falando só as pesquisas. É porque está muito escrachado, está de forma errada. Mas se eles quisessem, eles poderiam influenciar muito. Eu sou. Eles Tipo, estão falando da se mídia. fosse inteligente. Mas você acha que Nossa, mais do que essa capa do povo aí. Mas olha só, esse negócio de atacar ou não atacar, eles pegam fatos. Sinceramente, eu acho que está certo, que o fato existe. Aquele tráfico de influência, eles dão uma relevância maior ou menor. O fato ele existe, pode falar que é jornalismo, ou está influenciado ou não. Mas o certo e errado, eu particularmente, eu sou contra o posicionamento deles. Eu particularmente sou contra. Eu sou jornalista romântico, assim. Eu acho que tem que ser uma coisa o mais isento possível. Mais isento possível dentro das limitações do ser humano. Mas como política não, como política do jornal, se um dia eu tiver um veículo ou um informativo, eu vou querer ser o mais isento possível mesmo. E aí, esse é um ponto de vista meu. Né? Mas você não acha quantas pessoas que estão vendo a Veja mudaram seu voto em favor do Serra depois dessa resposta? Então, na verdade, eu acho que o grande lance é o seguinte, a pessoa... Mas mudaram em favor a Marina. Eu acho que está mais para ela do que para o Serra. Agora, assim, você, por exemplo, qual que é o seu elemento? Essa situação da quebra do sigilo fiscal seria um mote que serve ganhar votos. E o que não aconteceu. Eu acho que, e essa era a minha pergunta, essa propaganda deles, para mim, está sendo feita de forma totalmente diferente, totalmente errada. O publicitário dele não soube conduzir isso de uma certa forma que ajudaria ele. Se fosse, a minha pergunta era, o que vocês fariam se vocês tivessem, principalmente vocês, o que você faria, o que você acha que está sendo feito de errado, o que você faria de A primeira coisa que eu vejo na campanha do Serra é que falta um fio condutor, falta uma estratégia. Uma coisa impressionante como é que os caras dão milhões, eu faço muito mais barato, muito mais barato. Gostei, gente. Nossa senhora. Não, eu participo de uma campanha, para mim, é um case de sucesso nacional ou internacional, aqui de Juiz de Fora. A Juiz estava junto comigo, que foi a eleição do Tarcísio Delgado no ano 2000. Eu fiz a campanha de 92 pelo Custódio,
em 96 foi o Reginaldo da Cury e Luiz Fernando lá em Santos Dumont. Em 96, não, 94, né? 90, não, me perdi.